Em Romanos capítulo 3, versículos 7 e 8, Paulo diz: Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Paulo estava sendo blasfemado, estava sendo acusado de dizer algo que ele não tinha dito. Paulo claramente diz: dizem que dizemos, quer dizer, pessoas estão dizendo que eu preguei tal coisa, mas eu nunca preguei tal coisa. Eles dizem, eles interpretaram mal as minhas palavras e estão me blasfemando. E o que seria que Paulo estaria pregando que levou os seus inimigos a falarem tais blasfêmias? Provavelmente por ele ser tão forte e tão explícito e tão claro em relação ao Evangelho da Graça, trouxe essa má interpretação da sua pregação e de seu ensinamento na cabeça de seus inimigos. Talvez, quando ouviram Paulo dizer onde abundou o pecado, superabundou a graça, quem ouviu isso pensou assim: está vendo o que Paulo está pregando? Que se nós pecarmos, então a graça irá se manifestar com muita força. Ele diz: eu nunca preguei isso, eu nunca preguei tal coisa. Eu sou a favor da santidade, não do pecar. Mas por que hoje nós não estamos recebendo as mesmas acusações? Você não vê um legalista sendo acusado de nada, mas se alguém pregar a graça pura em sua glória e esplendor, ele recebe tal acusação. Se vê perigo na graça, não se vê perigo no legalismo, mas se vê perigo na graça, mas não porque a graça seja má, não porque a graça seja uma coisa diabólica, não porque a graça seja uma coisa ruim, mas porque a graça não é entendida por revelação no coração daqueles que ouvem sobre o Evangelho da Graça. Não poderia ser uma coisa do diabo a graça, porque a graça e a verdade vieram por nosso Senhor Jesus Cristo, como João disse no seu capítulo 1 do seu Evangelho. Como pode alguma coisa que veio de Jesus ser ruim, ser má? Então a conclusão que eu tenho é que é uma coisa boa, é uma coisa de Deus, é uma coisa que vem de Jesus, mas não é entendida. Ela é confundida com liberalismo ou libertinagem, que é o extremo oposto do legalismo, que também é uma coisa ruim e tão ruim quanto o legalismo, e que foi combatida também pelos apóstolos, a libertinagem. Mas não é estranho que nós não estamos sendo acusados da mesma forma que Paulo era acusado? Isto me dá a entender que nós não estamos pregando o mesmo evangelho do apóstolo, porque a acusação não está presente. E quando Paulo falou sobre pessoas, essas pessoas que o blasfemavam, ele não passou panos quentes, ele não foi leve com essas pessoas, ele disse: a condenação desses é justa. E falou sobre a condenação desses. Por quê? Porque eles atrapalham o Evangelho. Eles pervertem as nossas palavras. Eles pervertem aquilo que um apóstolo de Deus diz, ou que o ministro de Deus diz, e atrapalha a caminhada das pessoas, que poderiam ser libertas
pela verdade da graça, mas ficam confusas em suas mentes. Então veja que há uma condenação justa sobre aqueles que, com o distorcer do que é pregado, né, atrapalham a caminhada dos ouvintes. Fica, pois, esta pequena meditação. Se você não entende bem a graça, a melhor coisa é ficar quieto até entender. Não blasfeme. Não blasfeme daqueles que estão pregando o Evangelho da graça. Nenhum pregador verdadeiro da graça é a favor do pecado. Ninguém vai pregar façamos males para que venham bens. Quando Paulo disse onde abundou o pecado, superabundou a graça, quer dizer, naquela área onde o pecado está reinando abundantemente, onde aquela pessoa tem problemas sérios com o pecado, aquela área específica, ali haverá uma graça superabundante e muito mais poderosa se manifestando, porque aquela pessoa crê no Senhor Jesus e se manifestará para vencer aquele pecado, derrotar aquele pecado, para que a pessoa tenha um viver e uma conduta cristã. Santidade é diferente de legalismo. Legalismo é eu não faço, mas lá no fundo eu quero, mas eu não faço, mas lá no fundo eu quero. Já santidade é eu não faço e também não quero. Vê a diferença? Que Deus te abençoe.